Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus Amalho do Vendo CRM e você está acompanhando o VendoCast. Hoje nós estamos aqui com o William e com o renomado Cleiton Silva. Esse cara entende de liderança, não é mesmo, William? Isso, hoje a gente vai bater um papo aí sobre liderança, sobre colaboradores, né? Como gerenciar uma equipe aí. Então vamos ter uma conversa bem legal com o Cleiton. Quero começar já perguntando: quem é Cleiton Silva e como tudo isso começou, Cleiton? Uau! Começamos já com o pé direito, Matheus. Maravilha. Cleiton Silva é um menino que nasceu aí com muitos sonhos, com muitos desejos, sonhos, objetivos na vida, mas principalmente apaixonado por pessoas, apaixonado por gente, apaixonado por performance. E hoje, né, eu digo sempre para as pessoas que hoje eu trabalho na área de desenvolvimento humano, trabalho de propósito, né, trabalho com aquilo que eu sou apaixonado de fato, que é ajudar as empresas, contribuindo com os colaboradores, com os gestores, para que eles possam performar mais e melhor dentro da sua especialidade, dentro da sua expertise. E isso tudo que eu aplico junto às empresas, ao profissional em si, é aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu aprendi, um pouco da minha experiência, com os meus 15 anos em cooperativas. Então, eu trago tudo isso para aplicar junto com as pessoas em si, de uma forma muito simples, descomplicada, sem utilizar termos americanizados, né? Tanto é Sim. que a minha empresa chama-se Mova-se Treinamentos e eu gosto do simples, do prático, porque é dessa forma que a gente faz o negócio acontecer. Então esse é o Cleito, apaixonado por pessoas, por gente, de uma forma simples, direta, para poder auxiliar aí para que a gente possa performar cada vez melhor. Legal, legal. Você até comentou ali que você tem 15 anos de cooperativa, né? Então, acredito que foi aí que tudo se iniciou e você realmente entrou nesse mundo aí de desenvolvimento humano, né? Exato. Na realidade, é assim, ó. Eu trabalhei em cooperativa de recebimento de grãos e também Hum, trabalhei no banco cooperativo. Então, eu trabalhei entendi. nessa cooperativa de recebimento de grãos por 6 anos e um banco cooperativo por 9 anos, onde eu cheguei a fazer gestão de pessoas, ser gerente e tudo mais. Só Sim. que, William, paralelo a isso, sempre no fora do horário comercial, tinha semanas que eram todos os dias à noite, finais de semana, eu sempre estava aplicando algum treinamento, estava visitando as empresas e as empresas me convidavam. Convidavam para falar sobre relacionamento, me convidavam para falar relacionamento pessoal dentro Hum. do setor, sobre atendimento, sobre vendas, sobre gestão de pessoas. Estava eu lá, sempre aplicando e fazendo isso. E aqui tem uma curiosidade, uma curiosidade. A minha empresa, a Mova-se Treinamentos, por mais que eu vim regularizar o CNPJ, né, ter uma empresa, bater no peito e falar assim, agora eu vivo de treinamentos, foi em 2019 para cá, 2018, 2019 para cá. Uhum. Só que a Mova-se Treinamentos, ela nasceu em 2008. Eu já trabalhava Olha no só. banco, trabalhava no banco cooperativo, e eu me recordo que na faculdade nós tínhamos um trabalho na faculdade que era criar uma empresa. E aí eu juntei uma galera doida, né? Mais doida do que eu, porque eu era doido, mas para estar junto comigo pensando nisso tem que ser mais doido ainda, né? Nós desenvolvemos uma empresa de treinamentos. Eu me lembro até hoje, tinha até carro, qual que é o carro que tinha que ter, o modelo, por que aquele modelo que era para carregar os materiais dos treinamentos. Era uma empresa de treinamentos que trabalhava com vivências, enfim, a gente desenhou aquela empresa especificamente em 2008. Só que, claro, quem bateu no peito e assumiu porque se apaixonou pelo projeto fui eu, né? Então, hoje a Sim. Bolsa Treinamentos está aí na ativa de final de 2018, 2019 para cá. Mas lembrando, com treinamento sempre fora do horário comercial já há algum tempo. Bacana, bacana. O Cleiton, deixa eu perguntar, cara, entre tantas coisas que a gente tem de cimento para trabalhar, eu fiquei curioso. Cara, por que trabalhar com pessoas? Tem que ter muita paciência. Eu falando por mim mesmo, eu acredito que, cara, não é para não é para qualquer um, não. Tem que ter muita paciência, tem que saber lidar com as diferenças interpessoais. E, cara, isso Uhum. assim, além de ser uma riqueza muito grande
para você, para Mova-se, também imagino Uhum, que isso é algo que as pessoas sentem também, né? Então, cara, da onde uhum. surgiu? Por que você se apaixonou logo por isso? O que que eu percebo, Matheus, e eu quero que você reflita aí. Nós não conseguimos viver sozinhos, né? Nós precisamos de pessoas próximas de nós. Você vai no supermercado, você precisa ir no açougue, você precisa de pessoas para te atender. Porque sejamos sinceros, né? Talvez, né? Um exemplo que eu estou trazendo aqui para você, mas você ser atendido por um açougueiro é diferente de você ir na prateleira e pegar apenas uma bandejinha. É isso Sim. daqui. Eu preciso de relação, eu preciso de contato com as pessoas. Se você vai numa panificadora, você precisa de contato com pessoas. Se você vai passar no caixa, você precisa de contato. Se você passou no caixa e não tiver um pacoteiro, alguém empacotando a tua sacola, tu já fica bravo. Tu precisa de alguém estar junto com você. Então, tudo que nós vivenciamos, Matheus, William, existe pessoas em nossa volta. Nós temos essa relação. Então, eu sempre falo, né, tecer relações. Eu aplico uma vivência, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da metodologia, mas tem uma metodologia que eu aplico que é de fato tecer relações, onde a gente junta um pedaço de retalho que representa cada pessoa e costuramos uma coxa de retalhos. Por quê? Porque ninguém vive Sim. sozinho. Se você ficar numa sala, você fica até algumas horas ou de repente até um dia sozinho, mas você precisa de outras pessoas, nem que se for pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, ou telefonando para alguém, ou estar próximo de alguém, nós precisamos de pessoas. E aí entra muito sobre a questão dos perfis comportamentais, né? E dentro dos perfis comportamentais, nós temos aquele perfil que é voltado para essas relações, preza pela sociabilidade, que no caso é o comunicador e também pelas relações o planejador. Então, esses dois perfis que são voltados para as pessoas, eles necessitam estar mais próximos de outros para poder conviver, para poder ter uma vivência. E adivinha só qual que é o meu perfil comportamental? Prezando pelos relacionamentos, né? Então, sim, tem que ter muita paciência. Sim, não é prático. Essa facilidade, digamos assim, de levar o conteúdo e transformar algo teórico chato, mas de uma forma dinâmica e gostosa, né, de Sim. participar. Para vocês terem ideia, um dos meus parceiros de treinamentos, uma empresa parceira, né, que é uma associação comercial da nossa região, me convidou para aplicar um treinamento na semana passada, e por incrível que pareça, os meus treinamentos são poucos treinamentos, não é querendo me achar, mas já se achando, né? Mas é pouco dos treinamentos que tem quórum de 100%, ou seja, foram 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta, e os 4 dias 100%, ninguém faltou, sempre esteve ali envolvido. Por quê? Porque eu prezo pela relação, pelo simples e estar em contato com as pessoas. Então, tem que ter muita paciência, não é prático, tem horas que dá vontade de, né, de falar alguns palavrões. Tem horas que sim, eu perco a cabeça, né, nós somos humanos. Sim. Só que tem uma diferença entre você perder a cabeça e se fechar e não se permitir para nada, ou para aquele que perde a cabeça, reconhece e fala: Não, eu preciso de você, eu errei e admito isso. Então, existe uma diferença muito grande. E é isso que eu levo para as empresas normalmente. É um diferencial seu, na verdade, né, Cleiton? O que eu vejo nos seus conteúdos que faz eu acompanhar, ficar preso, é que você não tem aquele papo de tipo, ah, tudo é perfeito, o mundo é mil maravilhas, você pode ser o gestor perfeito, você sabe colocar a rotina verdadeira. E a rotina verdadeira é igual você falou. Às vezes é perder a cabeça, é ser humano. A gente não deixa de ser humano e eu vejo que muitos fazem conteúdos como se o mundo fosse, né, o país da Mil Alice. maravilhas. Mil maravilhas. É. E não funciona assim. E acredito que trabalhar com a gestão de pessoas, você acaba aprendendo isso muito na prática também, né? Que nem sempre o 100% de hoje vai ser o perfeito, né? Mas também que a E, perfeição não existe. E vou falar algo, tá, Matheus? Ah, o gestor, o gerente ou o empresário em si, ele quer se mostrar forte, né? Eu sou o cara, durão, dentro da sua competência. E tá certo, tem que se posicionar mesmo. Dizer que é o cara que entende de pessoas, etc e tal. Só que aí que tá. O colaborador, ele esquece que quem tá do outro lado é uma pessoa, é um ser humano. E o colaborador, ele fica analisando o tempo inteiro esse gestor. O tempo inteiro,
o gestor está sendo analisado. E quando ele menos espera, é na fraqueza dele que o colaborador pega o insight e a ideia em si. Então, até avançando um pouquinho, uma das metodologias que eu aplico, que é o CAV, Ciclo de Aprendizagem Vivencial, nada mais é Uhum. criar uma estrutura, uma ferramenta, quando estou em sala de aula, aplicando um treinamento, onde eu consigo pegar a essência de cada pessoa. Porque para e pensa, quem trabalha com criança é o pedagogo, através da metodologia, através da pedagogia. Quando eu trabalho com adultos, eu trabalho com a andragogia. E como é que eu desenvolvo um adulto especificamente? Colocando ele no estado de criança. Então, quando eu coloco ele numa vivência, numa prática, seja lá, sei lá, jogando escravo de Jó, que eu gosto muito de utilizar essa metodologia, seja brincando com bola, com bambolê, aquela pessoa, o gestor, o empresário ou os colaboradores que estão ali, que se dizem forte, que sou bom, que eu sou o cara especificamente, quando eu coloco ele e submeto ele a este tipo de ciclo, a essa ferramenta especificamente, ele volta a ser criança. E a criança é inocente, ela está na essência dela. É ali onde eu fisgo, pego a dor da pessoa, anoto esse comportamento, e quando nós vamos para a parte teórica, viu? Você fala tanto de inteligência emocional que tem que desenvolver, mas você está percebendo que a sua falta de inteligência emocional é porque você não tem um planejamento? Mas Sim. como assim não tem um planejamento? Olha aqui como é que você se comportou nessa ferramenta. Olha como você se comportou nessa dinâmica. Isso é falta de planejamento. Você tem inteligência emocional. O que você não tem é planejamento. E mostra para a pessoa. Então, as pessoas se dizem muito boas, né, que são bons naquilo que eles fazem, mas é na essência. A hora que ele está menos, que é pego de surpresa, que ele menos espera, que ele revela de fato quem é ele. E isso precisa ser uma prática não somente nos treinamentos, mas o gestor precisa estar atento no dia a dia, né? Numa forma simples, talvez premiando a equipe dele com uma caixa de bombons. Aí, quando ele percebe que a equipe dele está ganhando a caixa de bombons, está mostrando a essência dela, da pessoa, da equipe em si. E ali é onde ele tira as informações para que ele possa fazer uma boa gestão de pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com isso, então todos os meus treinamentos eles são extremamente dinâmicos e o que eu busco aplicar isso nas minhas mídias sociais é essa simplicidade, para que as pessoas possam entender e mostrar quem são elas, afinal de contas, e como eu posso ajudar, contribuir com cada uma delas para que elas possam performar mais e melhor. Bacana, Cleiton. Eu imagino que durante toda essa trajetória sua, você deve ter lidado com muitas equipes comerciais, né? E analisando esse cenário de equipes comerciais, né, que a gente gosta de tratar muito desse assunto, como que você monta uma equipe comercial hoje, Cleiton? O Uhum. pessoal, você começa a alinhar a estratégia, daí começa a analisar os perfis que você precisa, vai depender do produto, como que funciona hoje? Legal, muito boa essa pergunta. Uma equipe comercial hoje, para ser estruturada, existem vários fatores que precisam ser analisados, tá? O primeiro deles, a cultura. Qual que é a Uhum. cultura da empresa especificamente? Né? Como é que ela se comporta? Como que é o dia a dia? Qual que é a missão? Qual que é a visão dela? Quais são os valores dessa empresa especificamente? E aqui tem uma dor muito grande. Quando eu vou realizar um programa de mentorias, quando eu vou realizar um treinamento especificamente, eu entendo, eu busco entender qual que é a cultura da empresa. E quando essa empresa não tem essa cultura desenhada, eu preciso ajudar ela a desenhar essa cultura para que o treinamento seja efetivo. Cleiton, então você pode vir ali aplicar um treinamento e sem ter cultura, você não aplica? Não, eu aplico. Mas se você quer ser assertivo no treinamento, no recrutamento e seleção, você precisa ter muito bem desenhada essa cultura. Que horário que bate ponto, que horário que nós entramos, o que, que nós fazemos, como é que lida com isso, com aquilo, essa cultura precisa estar desenhada. Sim. Porque quando você vai recrutar alguém lá fora, você precisa entender se aquela pessoa ela compartilha daquela cultura ou se tem algo muito próximo daquela cultura. Então, a cultura é essencial. Segundo, nós precisamos olhar o planejamento estratégico da empresa. Qual que é o meu objetivo? Quais são as nossas metas? O que, que nós queremos para os próximos, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Preciso ter muito claro um planejamento estratégico. Então, quando eu vou recrutar alguém, eu olho para o meu planejamento estratégico, é esse tipo de profissional que nós precisamos. É esse ser que nós precisamos trazer aqui para dentro da empresa. Terceiro, eu gosto muito de aplicar a análise de perfil comportamental.
Eu sei que é clichê, que todo mundo já ouviu dizer que, né, 9 a cada 10 funcionários são demitidos pela parte do comportamento, porque 10 funcionários são contratados pela parte técnica, e verdade, isso é verdade. Nós contratamos, sim, analisando o currículo, nós olhamos a graduação da pessoa, só que nós esquecemos de analisar a parte emocional dessa pessoa. Como é que ela lida quando ela recebe um não? Quando é que ela lida quando ela está com um cliente do outro lado, que o cara é ríspido, que é bruto, que é arrogante? Como é que eu lido com uma pessoa dessa? Sim. Como é que eu lido com um cliente que é o sono, é devagar? Então eu preciso entender como é que essa pessoa administra esse emocional. Então toda vez que a gente vai para um processo de recrutamento e seleção, que eu auxilio nesse processo, na montagem desse time comercial, eu desço uma enxurrada de perguntas, de questionamentos, tudo para a parte emocional. E o currículo eu pergunto depois no final. A pessoa sai, poxa, eu não sabia, nunca perguntaram isso para mim, nunca fizeram esse tipo de questionamento. Por quê? Porque todo mundo faz o básico, né? O simples, o que é feito por todos os recrutamentos. Sim, funciona, é bacana, mas se você quer de fato ser efetivo, você precisa entender a pessoa na sua essência, no seu comportamento, no seu perfil. Uma vez eu fiz, William, um recrutamento de seleção para um cliente específico. Eu achei Sim. tão interessante que daí nós estávamos numa reunião de empresários, tinha lá, sei lá, uns 60 empresários, mais ou menos, e esse cara tirou do nada, né? Nós estávamos numa apresentação de pessoal, e esse profissional, esse empresário disse do nada: o Cleito fez um recrutamento de seleção para mim de uma funcionária que parece que ele virou a mulher do avesso. E todo mundo caiu no riso, né? Não é que o Cleito virou ela do avesso, não foi isso. O que foi é esse perfil que nós queremos? Nós queremos um analista, alguém mais técnico para dentro da equipe? Beleza. Aí a gente vai analisar mais a parte de currículo e sim, o comportamento dela diário. Mas se eu estou preparando um time comercial, preciso de alguém que vá à frente, que vá com a força, vai desmatando e vai abrindo o caminho. Eu preciso de um executor, preciso de uma pessoa que é focada em resultados. Sim. Só que essa pessoa focada em resultados, quais são os comportamentos dela, né? O que ela faz especificamente? Então, para montar esse time comercial, eu preciso ter muito claro o perfil, de fato, perfil comportamental, como é que ela se comporta. Então, recapitulando, nós precisamos sim da cultura da empresa, nós precisamos sim de um planejamento claro, e sim, quando a Uhum. gente vai recrutar essa pessoa, nós precisamos fazer uma análise de perfil comportamental para que nós possamos ser ainda mais assertivos na hora de fazer esse recrutamento e preparar esse time comercial. É dessa forma que eu faço e tem dado muito resultado. Cleiton, e quais são os sinais que esse processo de contratação ele está desalinhado? Porque a gente tem muitos problemas que se tornam consequências depois desse processo por ele estar errado. Por exemplo, alta rotatividade, muitas brigas entre a equipe. Quais são os sinais que o gestor ele deve ficar esperto com este processo de contratação? Uhum. Você já trouxe algumas respostas, né? Se está tendo muito conflito interno, sim. Se está tendo muita rotatividade de colaborador, sim, é um sinal também. Mas tem um outro sinal também, que é referente a como esse colaborador, como esse profissional, ele está atendendo os seus clientes, as expectativas do seu cliente. Ou seja, como é que está sendo a abordagem, como é que está sendo essa prospecção? O que ele está prometendo para esse cliente? Mas, Cleito, isso eu não tenho informação. Me desculpa, se você não tem essa informação de como o seu colaborador está fazendo a tratativa com o seu cliente, então tem alguma coisa errada nesse processo, porque o gestor, o gerente ou o empresário, ele tem que estar muito próximo, sim, dos seus colaboradores e também dos seus clientes. Ele precisa entender o que está acontecendo ali fora para ele ter essa noção se está legal, se não está legal. E como é que eu sei disso? Está tendo muita reclamação de cliente? Está tendo muita promessa e não está sendo cumprido os prazos? Esse cliente está satisfeito? Por isso que é importante você fazer um pós-vendas, sabe? Eu defendo um pós-vendas muito bem elaborado. E quando eu falo bem elaborado, não precisa ser um pós-vendas com um monte de perguntas. Cara, duas perguntas. Duas perguntas essenciais, do tipo, olha, como é que foi a sua experiência para comprando com fulano? O seu produto ele chegou dentro do prazo? Tá? É o suficiente para Sim. você tirar todas as informações. Então você não precisa criar um questionário gigantesco, porque quem tem tempo para parar para ficar respondendo um monte de coisa? Então, quando você faz esse pós-vendas, você fisga, você tira as informações necessárias e você começa a perceber se aquele vendedor ele está ou não está alinhado com o propósito da empresa.
Então, tá batendo meta? Não, não tá batendo meta. Opa, o que que tá acontecendo? Vamos entender o que que está acontecendo? Ou, não, sim, esse cara tá batendo meta e tá vendendo pra caramba. Vamos investigar como é que está a qualidade dessas vendas? E aí o pós-vendas vem para isso. Pega um cliente aleatório e faz essa pesquisa para tirar as informações. E se está tendo muitos conflitos, se não está engajado, se não está tendo contribuições, se esse colaborador não está atendendo às expectativas da empresa, se esse colaborador não está alinhado com a cultura da empresa, se você está pedindo algo e o colaborador não está entregando aquilo que você está pedindo, solicitando, o que está acontecendo de fato. Então, tudo isso são sinais que você precisa estar atento. Eu sempre digo, gente, você não precisa entender profundamente do seu produto. Quanto mais você entende, melhor é, sem dúvidas em relação a Sim. isso. Mas você tendo uma noção e sabendo lidar com pessoas, no caso com o seu colaborador, você pode ter certeza que você vai ter sucesso. Quantas vezes, quando eu era gerente, eu me recordo muito bem, teve um caso específico, que eu cheguei para minha colaboradora e falei assim: olha, eu não entendo nada de Pronamp, que era uma linha, um tipo de linha de financiamento para quem tem um Uhum. faturamento gigantesco dentro do banco. Agora não lembro o valor do faturamento, né? Quem era produtor tinha que fazer um Pronamp para essa pessoa, ok, mas era um tipo de financiamento muito complexo. Ele não é simples para fazer uma Sim. contratação. E tem muitos documentos, muitos materiais que são envolvidos. Então, gente, eu não entendia daquilo, mas eu entendia de pessoas. E aí eu Sim. cheguei para minha colaboradora e falei assim, ó, fulano, seguinte, você é uma pessoa essencial aqui para dentro da empresa. Você é uma das minhas melhores, se não a melhor funcionária que eu tenho aqui na área, no setor de vendas. Eu preciso de você. Eu agradeço, você faz parte dessa empresa, você veste de fato a camisa, você está de fato aqui engajado com todos nós. Eu reconheço isso e eu preciso muito de você. Eu saí dessa agência, hoje ela é gerente. Ela Olha só. gerencia a agência. Então, assim, eu não entendia nada de Pronamp. Tinha pouca noção de Pronamp. Mas eu tinha pessoas que entendiam. E eu sabia lidar com as pessoas. Porque eu via o atendimento, a qualidade, a forma, como lidava, todo o zelo, todo o cuidado. Sim. Então, tudo isso faz diferença. E o colaborador, o funcionário, ele vai deixando sinais para você para saber se você deve reconhecê-lo, deve corrigi-lo, enfim, ele te dá sinais a todo instante. Você só precisa estar atento, presente no dia a dia. Aproveitando esses sinais aí, né? Agora vamos falar de uns sinais que às vezes não são tão bons, né? Quando que você percebe assim que o colaborador ele tá meio que te passando a perna, ele tá dando uma de malandro, assim, vamos se dizer, dentro da empresa e não tá fazendo o que deveria estar fazendo, né? E tá enrolando aí o gestor. Sempre quando tem alguém que está dando um problema muito sério para a empresa, é até arriscado falar, né? Mas eu saí agora há pouco de uma prospecção e me trouxeram uma informação bem interessante. O colaborador em si, ele não deixa o sinal de forma explícita, né? Tipo, ele não traz à tona. Às vezes você demora meses, se não anos, para você descobrir que tem um problema especificamente, né? E normalmente esse colaborador é aquele que está vestido de cordeirinho, né? Com aquela pele, chefinho para cá, chefinho para lá, que te leva para jantar, que paga churrasco, que tá junto. Esse cara você precisa estar muito atento. Sim, Eu sempre falo que o melhor de tudo é você prevenir, né? É precaução em relação a essas situações. Porque quando você está envolvido no processo, você acaba ficando cego. Você não consegue perceber que algo está errado. Você fica tão envolvido emocionalmente, é aquela situação, gente. Por mais que você sim, contrate a pessoa de forma racional, técnica, mas é a emoção que está envolvida nesse processo todo, uh, você não consegue perceber que os sinais, que a situação está acontecendo, e quando você vai perceber isso, já passou alguns tempos. E aí a decepção vem, né? Então, a melhor forma para você prevenir isso, se precaver dessa situação, é você estar sempre atento a tudo e a todos, da melhor forma possível. Uma das coisas que eu gosto e defendo pra caramba é uma avaliação 360 graus. É uma avaliação comportamental 360 graus. Ou seja, você acompanha o seu colaborador, vê como é que está a performance dele, acompanha ele semanalmente aplicando pequenos feedbacks de melhoria, de correções, estar muito próximo desse colaborador
E uma vez no ano, ou 2 vezes, pelo menos uma vez por semestre seria ótimo, né? Mas eu sei que Uhum. é desafiante, mas uma vez no ano, você trazer esse colaborador e aplicar nele uma avaliação comportamental, uma avaliação onde você busca informações como é que está sendo o atendimento com seus clientes, você busca informações com os demais colegas, como é que está a relação desse colaborador perante o ambiente onde ele está inserido, e isso facilita para que você tenha essa equipe na palma da sua mão, mas mesmo assim, você vai ter aí algum desconforto, e isso é natural. Como mencionei, se você conseguir precaver, melhor. Mas se chegar a acontecer algo especificamente e, e você não tiver o controle sobre isso, aí você que terá que ter um controle emocional para tomar as melhores decisões. Feedback, acompanhamento, avaliação é essencial para que você tenha essa equipe na palma da sua mão. E eu posso ter alguém para me ajudar dentro da equipe, um gerente? Na verdade, a pergunta, para ficar bem mais claro: todo mundo pode ser líder? Qualquer um? Todo mundo nasce líder, Matheus. Todo mundo nasce líder. Eu sempre falo que existe uma diferença entre liderança e a função que você exerce dentro da liderança. Por exemplo, se você é gerente comercial, você está na função como gerente comercial. Mas todos nós lideramos. Eu posso ser líder em performance de carteira, eu posso ser líder de vendas, eu posso ser líder. Todos nós exercemos uma função de liderança. O que precisa, muitas vezes, é desenvolver algumas competências que são essenciais para aquela função. Que tipo de competência, Cleiton? Aí depende do negócio, depende do modelo de negócios. Se eu trabalho com call center, quais tipo de competências que essa pessoa que trabalha em call center ela precisa ter? Desenvoltura na comunicação? Ela precisa entender de parte técnica? O que ela precisa, afinal de contas? Precisa ter empatias? Nós temos que entender qual é o tipo de competência que esse profissional precisa ter. O gerente que está na função de gestão, sim, ele faz gestão de pessoas, que além de se autoliderar, tem que liderar outras pessoas e desenvolver essas competências em outras pessoas. Então, todos sim podem ser líderes, só que tem que entender. Se eu sou um líder e quero ocupar um cargo de gestão, qual é o setor, qual que é as habilidades, quais são as habilidades, quais são as competências que eu preciso desenvolver para desenvolver uma boa relação ou para fazer com que aquela área especificamente ela aconteça, ela atinja os seus objetivos, ela atinja as suas metas e assim por diante. E aí que tá, né? Aí que tá. Muitas vezes a pessoa ela assume uma função de gerente, ela nem sabe por que ela apareceu por lá, por que ela chegou lá, mas ela tá naquela função, só que ela não busca desenvolver as competências dela, ela tem um certo preconceito de buscar ajuda para poder se autodesenvolver, ou o que ela busca é muito superficial. Se tem uma coisa, gente, que eu, Cleiton, sempre fiz na minha carreira é não ficar esperando somente pela empresa. E a gente vê muito disso. Pessoas que querem ter uma profissão melhor, querem ter uma função melhor, quer estar como gerente ou líder encarregado de alguma coisa, mas ele não busca ajuda, ele fica esperando que a empresa invista nele. Poxa vida! Né? Da mesma forma que a empresa ela guarda parte do recurso para se desenvolver, comece você também ter essa competência, essa habilidade. Sei lá, quando você pega o 13º, por exemplo, o que você faz especificamente? Você vai comprar algo para você? Legal, bacana. E se a gente começasse a poupar um pouquinho desse 13º para que a gente possa, de repente, aplicar um treinamento, buscar um treinamento, uma ajuda, uma análise de perfil comportamental? Eu sei que quem está aí do outro lado fica pensando, poxa vida, mas Cleiton, está tão difícil, está tão... Eu sei que está desafiante, eu entendo em relação a isso. Eu também passei por muitas situações nesse sentido. E aqui eu falo algo, eu falo além. Quando eu estava como gerente, como gestor, com iPhone novo todos os anos, eu tinha combustível para poder gastar, tinha linha telefônica para poder usar a hora que eu quisesse, eu tinha plano de saúde em nível nacional, eu tinha um salário bom, eu tinha aí quase 10 mil na época, né, de benefícios, digamos assim, mensalmente. E quando eu saí do banco, gente, eu consegui fazer um acerto para que eu pudesse receber o seguro-desemprego, ou seja, minha receita caiu para 1.700 e pouco, R$ 1.800. Isso foi um Sim. impacto muito grande. Mas aí que tá a situação. Enquanto eu estava lá, eu buscava de alguma forma para poder entender, para poder aprender. Depois que eu saí, eu fui buscar mais conhecimento ainda, além do que o banco em si já investia em mim, eu fui buscar mais conhecimento para poder viver de propósito. Passei sim
muitos perrengues. E eu trago isso até nos meus treinamentos, né? Quando eu falo sobre inteligência emocional, eu me recordo uma vez que eu fui sair de um cliente especificamente, sair de um cliente e eu precisava dar uma entrevista, era a minha primeira entrevista na TV, e se eu fosse em casa para almoçar, para ir lá dar a entrevista, não dava tempo. E aí, onde que eu abri minha carteira, não tinha uma moeda de 50 centavos. Não tinha uma moeda de 50 centavos. Eu olhei para minha conta bancária, estava devendo o limite de cheque especial. Falei, poxa vida, o que que eu vou fazer a partir de agora, né? Tipo, tanto que meus pais falam para arranjar um bom emprego, você sair do banco e tal. E naquela época eu me recordo que quando eu saí do banco, eu recusei 7 propostas de trabalho, gente. Uma loucura. Eu recusei 7 propostas de trabalho. Por quê? Porque eu queria viver de treinamentos. Ou seja, foi agora, em Sim. 2018, 2019. E naquele instante, bateu na minha cabeça. O que que eu tô fazendo na minha vida? Meu Deus, por que que eu não ouço os meus pais? Eu parei e falei assim, opa, mas pera lá. Fui eu que tomei essa decisão. Fui eu que Sim, decidi seguir nesse caminho. Então eu preciso bater no meu peito e falar assim, poxa, eu vou liderar, eu vou reinar. Eu nasci de fato para fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas. Eu tenho esse propósito. Então eu preciso assumir isso para mim. Então foi aonde que eu levantei a cabeça, né, e segui em frente e fui. Gente, tudo aquilo que é fácil demais, algo está errado. Ou Sim. porque o seu nível de exigência está muito baixo, certo? Ou você está desempenhando uma função que talvez precisa dar uma mexida aí e sair dessa zona de conforto. Então, sim, a liderança ela pode ser treinada. Sim, você pode desenvolver competências e habilidades dentro da sua performance, dentro do seu comportamento humano, mas principalmente você precisa se conhecer, saber onde é que você precisa dar uma atenção especial para que você possa ser esse líder ou gestor de alta performance. Espero poder ter respondido a pergunta aí, Matheus. respondeu sim, Cleiton. Show de bola. Não, respondeu e ficou É, muito bem claro. Que muito bom, bem que bom, respondida. que Legal. bom. Aproveitando, já que você estava falando aí que de liderança, né? Quais que são as características aí de um bom líder? O que que ele tem que fazer? O que que ele tem que ter para ser um bom líder? Primeiro, gostar de gente. Cara, se eu não gosto de Sim, relacionar e não gosto de gente, desculpa. Não tem como você fazer gestão de pessoas. Quem é que exato. gosta aí de um. Aí já não é nem líder, né? Vai ser um chefe. Quem é que gosta de chefe carrancudo? Ninguém gosta. Né? Nós precisamos nos relacionar, precisamos de uma pessoa que seja acessível, digamos assim. Sim, Segundo, eu vejo que um líder, um gestor, ele precisa desenvolver muito bem a sua comunicação. E quando eu falo comunicação, não é falar difícil. Tá? Quando você fala difícil demais, desculpa, tu está sendo um ignorante. Tu tem que falar uma comunicação que seja uma comunicação fluida, tranquila, que entenda, que passe a informação de fato. E aqui talvez você tenha até que modelar a sua equipe. Ou seja, se eu estou lá fora falando de negócios, ok, eu vou me comportar, vou trazer uma comunicação mais lapidada, trabalhada, mas se eu estou aqui com o meu colaborador, conversando com ele, como é que o meu colaborador ele conversa? Então eu preciso me aproximar, preciso estar próximo do meu colaborador. Então a comunicação ela é essencial. Então voltando, precisa sim gostar de gente. Segundo, precisa ter uma comunicação fluida. Terceiro ponto, que eu acredito que é fundamental. Um líder, um gestor, ele precisa fazer uma boa gestão de tempo, tá? E aí complicou, né, Cleiton? Demais, demais. E aqui, Matheus, e aqui tá um negócio muito louco, né? A gente fala muito sobre produtividade. Mas o que é ser produtivo, afinal de contas? Né? Se você sai e isso virou uma rotina já, você sai do seu trabalho, chega em casa e você tem aquele sentimento de que, poxa, a minha semana não foi produtiva, as coisas não caminharam do jeito que eu queria, alguma coisa está errada. Se aconteceu lá, de vez em quando, uma semana ou outra, ok, beleza, tranquilo. Agora, se isso virou uma rotina, ou seja, 2 semanas no mês, 3 semanas no mês, ou quase todos os dias, você sai com esse sentimento, é porque você de fato não está sendo produtivo. Então, produtividade tem a ver com que, cara, estou muito satisfeito, feliz, eu fiz entregas e essas entregas fizeram diferença na vida de outras pessoas, seja para o meu cliente, seja para o meu colaborador. Então, a produtividade está muito relacionada também à gestão do tempo. Eu ter uma agenda proativa,
onde é que eu vou conversar com o meu colaborador, onde é que o colaborador vai fazer uma visita específica. Então, eu preciso ter essa gestão do tempo. Eu não estou dizendo aqui que você vai cumprir a agenda com 100%. Sim, E eu digo além, eu tenho medo de pessoas que dizem que são 100% produtivas ou aquilo tudo que elas planejam durante a semana, ela está cumprindo. Se ela disser que está fazendo isso, volto a repetir, de duas coisas está errada. Ou ela não está fazendo de fato uma agenda, está vivendo uma zona de conforto, ou, segundo, ela não está congruente com o poder de entrega dela. Como assim congruente? Ela pode entregar muito mais, só que ela está planejando pouca coisa. sim, Então, assim, eu digo que essas competências, elas são essenciais. Então, gostar de gente, ter uma comunicação, fazer uma boa gestão do tempo, ser produtivo, isso é fundamental. E olha, tá assim, ó, de gestores que não tem tempo para poder parar e conversar, viu? Como é que foi essa semana? sim. Quanto de produção que você fez? Tá precisando de ajuda? Né? Está cheio de gerentes, gestores que não param esse tempo, essa dedicação para o colaborador em si. E isso cara, é terrível. Isso é terrível. É dessa forma que você começa a perder a sua equipe. É dessa forma que os resultados acabam sendo falhos e você não consegue entregar. Então, isso tem que ter um ponto de atenção muito forte. E o quarto ponto que eu levo em consideração é que um líder, um gestor, um gerente ou um empresário, ele precisa estar aperfeiçoando o seu conhecimento. Ele precisa estar lendo, buscando conhecimento, ele precisa assistir filmes bons, documentários bons, ele precisa estudar, buscar algum curso. Então, essa performance, ela é essencial. Quem não agora estou como gerente e não preciso estudar mais. Meu Deus, não faça isso, pelo amor de Deus, abençoado, né? Você precisa sim estar em movimento, você precisa sim buscar conhecimento. E tem um termo que eu uso muito nas minhas mídias sociais, que é o termo da mamangava, né? Vocês já viram a mamangava, aquele besouro que tem lá na horta, que fica em toco podre, fica lá cavando. É um besouro gigante, é um abelhão gigante que tem umas asinhas pequenininhas, né? E existem estudos por aí que dizem que ela não poderia voar, pelo tamanho das asas dela e o peso dela, ela não poderia voar, mas ela não ouve as pessoas e voa. Ela Sim. acaba voando e fazendo o que ela precisa fazer. O que eu quero te dizer? Você, como gerente, como gestor, talvez muitas pessoas não acreditam no teu potencial. Só que, cara, quando você baixa a cabeça e fala, não, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar aquilo que eu preciso e abraça essa causa, eu vou fazer gestão de pessoas, vou me comunicar, vou cuidar da minha gestão do tempo, vou ser uma pessoa produtiva, pode ter certeza que tu vai voar e vai voar alto. Eu sempre falo para as pessoas nas minhas mídias, voa, mamangava, voa. Show de bola. Essa questão da gestão de tempo é uma coisa bem interessante, porque, bom, como você sabe, a gente tem uma agenda dentro do nosso sistema, e Sim, quando a gente apresenta essa agenda, a gente percebe que tem muitos líderes que eles não usam nenhum tipo de agenda. Às vezes eles estão tudo na agendinha de papel e olhe lá. E pensa num povo que daí é perdido. É perdido. E daí, quando desorganizado. a gente começa a apresentar a agenda e mostrar para ele que, além dele poder controlar a agenda dele, ele pode controlar a agenda dos colaboradores, nossa, a vida dele muda da água para o vinho. Porque daí ele começa a, então, não perder mais reuniões, não perder mais retornos para os clientes, e a coisa começa a fluir. Então, essa questão da gestão de tempo aí é super importante e tem muita gente que não faz essa gestão. Exato. Isso é muito comum. E eu trabalhei uma vez no setor, eu cobri uma licença maternidade, fui convidado para cobrir uma licença maternidade, e eu gostei tanto a metodologia de como eles usam a agenda, William, que é aquela agenda compartilhada. Ou Sim, seja, quero saber o que o William vai fazer hoje de manhã. Ele olha para a agenda, ele vê que não, o William está com uma agenda aqui. Deixa eu ver o Matheus. O Matheus tem aqui uma oportunidade. Aí eu passo o ramal, Matheus, eu vi que você tem um horário disponível na sua agenda. Tem como você passar aqui no escritório? Eu posso trocar uma ideia contigo? Então, a agenda ela é fundamental, ela é essencial. E realmente, vendo o CRM, eu vi, agora não é. Agora, gente, vou falar aqui, não é puxando o saco, mas eu sempre recomendo, por quê? Porque além do CRM ser prático, né, tem que ser algo prático. Vocês sim, viram que eu prezo pela praticidade do negócio.
além de ser algo prático, o fato de você ter agenda, você não precisa, cara, ali mesmo você já faz uma agenda, você tem um controle daquilo que você precisa fazer, isso facilita muito na hora de você vender, de se organizar, você ser Sim. proativo. Então, eu vejo que o Vendo CRM está de parabéns em relação a isso. E sim, é uma dor terrível. E detalhe, William, detalhe, as pessoas não sabem fazer uma agenda. É. Elas não sabem fazer uma agenda de forma proativa. Como é que eu organizo essa agenda? O que que eu coloco na minha agenda? O que eu coloco no meu calendário especificamente? É só isso que eu preciso usar ou eu posso usar outro material de apoio? Cara, coloca lá, sei lá, na parte da manhã, das 8 às 11, eu vou fazer prospecções. E aí você pega o caderninho, para quem que eu vou prospectar? Esse. Isso é ter uma agenda proativa. E aqui eu vou trazer um insight. Tem funcionado muito bem. Show. Prospecção de clientes. Melhor horário para prospectar cliente, na parte da manhã. Por quê? Porque quando eu venho para o trabalho, eu tive uma boa noite de sono, né? De repente, me alimentei, me cuidei, fui na academia, estou com a mente vazia, Sim. tranquila, né? Eu tô mais leve, digamos assim. Então, quando eu recebo uma ligação, eu vou ser mais atencioso com a pessoa. Pior horário para você fazer prospecção. Depois do almoço, a gente sabe que é um dos horários que não é tão bom, não são tão bons, mas principalmente depois das 4 da tarde. Porque minha cabeça Não. está onde? Eu quero Depois finalizar meu das dia de 4 trabalho. você nem pega as Eu pessoas, quero ir para casa. Eu você nem É. quero. encontra. Exato. Então, se você precisa fazer uma prospecção proativa, que é aquela que você tem que ligar ou visitar, melhor horário é na parte da manhã, gente, das 8 até umas 10h30, porque a partir das 11 horas a pessoa também começa a pensar em almoço, né? Então, os melhores horários é logo na parte da manhã. Tenho aplicado isso em um dos meus parceiros e tem dado muito certo. Eu me recordo que até teve um vendedor que falou assim, cara, mas será? Aí eu falei para ele, viu? Aplica. Se não der resultado, você me fala, eu vou te fazer um Pix de R$ 100. Olha Aí ele só. achou que, né? Aí ele aplicou essa metodologia. Aí depois, quando foi na próxima conversa, 15 dias depois, né, depois dentro do programa de PDI, falou assim, cara, funciona muito bem, cara. Obrigado. Eu não tinha visto isso, não sabia disso. Eu achei que qualquer horário eu poderia prospectar. Ele deixava sempre prospectar depois do almoço. Falei, cara do céu, pelo amor de Deus, vai que o cara foi lá comer uma feijoada, o cara tá com o estômago pesado, ele quer lá saber de atender você bem. Ele pode atender, mas para que você tenha alguém que seja gentil com você, tem que ser logo na parte da manhã. Mas para isso, eu preciso me organizar e ter uma agenda muito clara, qual é o dia, qual que é o horário, né? Então, essa gestão do tempo ela é fundamental para que eu tenha essa expertise e consiga ser proativo aí nessa prospecção. E Cleiton, uma dificuldade que eu vejo em muitas empresas é que o gestor, lógico que você quando está na posição de gestor, você não tem que obrigatoriamente ser a melhor pessoa lidando com a gestão de pessoas. Você deve procurar melhorar, mas a gente sabe que existem os perfis e certos perfis eles vão se dar melhor com isso, certo? Uhum, Nesse sentido, como que você auxilia os gestores na hora dos feedbacks? uhum, Porque muita gente, sendo bem claro, muita gente não sabe falar. Então vai falar, acaba sendo uhum, muito grosso, acaba sendo, igual você falou, às vezes muito ríspido. Lógico que vai muito da inteligência emocional de quem está ouvindo compreender também. uhum, Mas como que você auxilia os gestores nessa hora? uhum. Eu sempre trago que o gestor, o gerente, ele precisa conhecer muito bem a sua equipe. Você dar feedback igual para o Matheus igual para o William, é um erro gigantesco. Eu não posso fazer o mesmo feedback para o Matheus e para o William. O tom de conversa, a forma de como se comporta, a forma de como faz gestos, o impacto, a emoção envolvida é diferente para ambos. Então, eu preciso conhecer muito bem a minha equipe. Aqui eu quero trazer um case. Uma vez, vocês percebem que toda vez eu trago um case, né? Uma experiência. E meus treinamentos é assim, gente. Sim. Toda hora que eu tô aplicando treinamento, eu conto, lembro de uma história, de uma situação e trago para aquele momento. Mas eu me recordo uma vez que nós criamos uma competição interna dentro da empresa. É uma competição sadia, digamos assim. É um desafio para os meus colaboradores, que era a venda de seguros residenciais na época. E aí o que acontece?
A cada seguro residencial de X valor, o colaborador ia lá e fazia um risquinho, né? A gente sempre brincava, porque não sei se alguém aqui já arrancou feijão. Hoje tem colheitadeiras. Alguém que já trabalhou na roça, já arrancou feijão? Eu já, mas não arrancando feijão. Eu Não também arrancando não. feijão. Eu já arranquei feijão. Gente, é terrível. É horrível. Agora tem máquina, o negócio tá. Gente, eu sempre fui muito preguiçoso para estar na lavoura fazendo as coisas. Eu nasci para estar num ambiente fechado, né? E arrancar feijão era terrível. É muito chato, é muito cansativo. Machuca as mãos, machuca as costas. O que eu quero te dizer? Essa analogia de arrancar feijão, a gente trouxe como desafio interno. A cada X reais, na nossa competição interna, o arrancadão de feijão, que não é fácil você ir lá a campo, ter que buscar, prospectar, é bater palma, é chegar no ambiente, é Sim, desafiante para vender seguro residencial. Você vende, ninguém nasce, hoje eu vou fazer um seguro para minha vida. Ninguém acorda falando, né? Hoje eu vou fazer um seguro para minha casa, vou fazer um seguro de vida. Ninguém acorda querendo fazer sim. um seguro. Só que olha que interessante, quando a gente colocou esse desafio, esse arrancadão de feijão, a cada X reais tinha que fazer um risquinho lá. Vendi, sei lá, R$ 500, faço 2 risquinhos. Então nós colocamos esse desafio. E quem conseguisse arrancar mais feijão no final, ou seja, tivesse mais risquinhos, recebia uma premiação X em dinheiro. A gente colocou esse prêmio para os colaboradores em si. Aí que foi interessante. O colaborador que estava em primeiro lugar, eu cheguei para parabenizá-lo pelo dando feedback. Ainda não era o fechamento das vendas, mas eu vim ali para parabenizar a performance dele. Ele deixou claro para mim. Eu falei assim, Cleito, quer saber de uma coisa? Eu estou fazendo esse negócio aqui não é por causa do dinheiro, não. Inclusive, se você quiser, depois, se eu ganhar e quiser repartir o dinheiro para a gente fazer uma janta, a gente faz uma janta para Olha todo mundo só. ali. Eu não quero dinheiro. Sabe o que eu quero? Meu nome em primeiro lugar. Então foi a primeira lição que eu tive na minha vida. Por quê? Quem estava no primeiro lugar só queria estar no primeiro lugar. Quem estava em segundo queria o dinheiro. Ou Olha seja, só. como é que eu aplico um feedback para uma pessoa dessa, né? Eu preciso entender, eu preciso conversar, preciso estar próximo da minha equipe, dos meus colaboradores. E aqui eu quero quebrar uma crença. Que o gerente ele não pode se misturar muito com o colaborador. Eu não digo que ele tem que estar toda semana, todo final de semana com o colaborador. Mas ele precisa estar próximo. Uma vez em quando vai ter um churrasquinho, vamos fazer todo mundo junto. Por quê? Porque é lá onde você tira as informações, como é que eu trato cada um deles, como é que eu converso com o Matheus, como é que eu trato o William e assim por diante. Então, o Sim, feedback, ele sim, ele é diferente de colaborador para colaborador. E o gestor precisa estar atento a isso. E aqui tem um erro muito grande, que é muito comum. Os gestores aplicam o mesmo feedback para o Matheus e o mesmo feedback para o William e assim por diante. Repete as mesmas perguntas. Só diga uma coisa: teu feedback está chato, não está sendo efetivo em 100%, certo? Tu está tomando decisão errada. E se for aplicar uma pesquisa de clima organizacional, você vai levar muita bronca, muitas críticas dos seus colaboradores. Por quê? Porque você não está ouvindo e não conhece a sua equipe. Então, sim, o feedback ele é diferente de colaborador para colaborador e para fazer isso, eu tenho que conhecer eles. A essa altura do campeonato, vocês que estão aqui e quem está do outro lado, nos ouvindo nesse podcast, deve estar pensando assim, poxa, é difícil fazer gestão de pessoas, né? Por isso que eu falo, tem que sim. gostar de gente. E eu preciso desenvolver essa competência. Show de bola, então, Cleito. Então a gente agora já aprendeu um pouco mais sobre feedback. Agora vamos falar de um assunto que é um pouco comum e ele é um pouco delicado também, porque você mexe com família, né? E sempre quando mexe com Uhum. família, você está envolvendo muito sentimento, né? Laços mesmo. Então é um pouco mais difícil. Mas a gente vê isso com muita recorrência em empresas com ambiente familiar, né? Onde quem está liderando a empresa ali é pai, mãe, filho, enfim, neto, sobrinho. E às vezes eles estão ali numa zona de conforto e tem uma certa dificuldade ali para evoluir, para melhorar. Você já teve empresas com esse ambiente que tinha esse tipo de dificuldade? E daí eu queria saber de você, assim, como que você lidou com tudo isso para que eles saíssem da zona de conforto e melhorasse ali os resultados deles? Legal. Uma pergunta muito boa. E vou dizer algo para você. Os meus maiores cases de sucesso
são de empresas familiares. Olha que O legal. maior case de sucesso são de empresas familiares. E sim, tem empresa que são empresas familiares, mas tem uma sede, um desejo imenso de crescimento. Aí depende da fase, cada empresa tem sua fase. E tem empresas familiares que ainda estão naquela parte de reestruturação, ou de estruturação mesmo, né? Que não tem uma cultura muito bem desenhada. E tem empresa, gente, que é um verdadeiro campo de batalha, guerra. Sim. E quando eu falo batalha e guerra, é de fato irmãos brigando, é pai e filho discutindo, mandando cada palavrão, e o pior de tudo, na frente dos colaboradores. Colaborador adora isso, adora isso. Empresas que às vezes o irmão fala uma coisa para o outro irmão, e aí o colaborador pega a fraqueza, aí daqui a pouquinho aquela pessoa especificamente fala com o colaborador, daí o colaborador vai lá com o outro, e o outro diz diferente, apoiando o colaborador. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. E o E circo como pegando é que a fogo. gente... O circo pegando fogo, e fogo mesmo, labareda mesmo. E como é que a gente trabalha nisso, né? Daí depende, é de empresa para empresa, tá? Tem empresas que nós precisamos criar um processo muito bem alinhado, tá? De que forma, Cleito? Vamos supor aqui que vocês dois são irmãos, tá? É uma empresa familiar. Aí o Cleiton chega. A equipe do Matheus e a equipe do William, quem é o gestor? Preciso ter clareza nisso. Ó, essa equipe está sob o comando do William, essa equipe está sob o comando do Matheus. E isso, eu preciso ter um alinhamento profundo, né, em relação a vocês dois, para que quando o colaborador do Matheus for conversar com o William, olha, não é comigo, é com o Matheus. O Matheus é teu gestor. Precisa estar muito claro isso dentro da empresa, para que cada colaborador saiba quem é o gestor dele. Por isso que eu defendo fortemente um código de conduta entre os colaboradores, um código de conduta entre a sociedade, quem faz o papel do quê, ter muito bem desenhado os cargos e as funções de cada um desses diretores, porque normalmente numa empresa familiar todo mundo ocupa cargo de diretores, né? Sim. Muito Qual que é a cacique e pouco função de índio, né? cada um deles? Exatamente. Até onde cada um desses diretores vão, qual é a parte do processo, quem é que faz o quê, quem é que finaliza, quem é que dá continuidade, isso precisa estar muito bem desenhado. E além disso, uma das coisas que eu defendo muito e eu aplico dentro das empresas, principalmente com os donos da empresa, é o tal do PDI, né? Que é um Plano de Desenvolvimento Individual. Matheus, você tem essa dor, cara, e você tem que resolver isso daqui. Ou você vai continuar repetindo esses padrões? Você viu que não dá certo. Ah, mas eu não quero e tal. Então, meu amigo, tchau e benção. Eu não estou aqui somente pelo dinheiro, eu quero resultado. E o teu resultado será o case de sucesso para que eu possa performar e ajudar outras empresas. Sim. Então, eu busco muito isso, tá? Eu defendo de unhas e dentes, acho que é esse o termo que nós utilizamos, né? Defendo É. muito essa questão da comunicação, do plano de desenvolvimento individual, o código de conduta, onde é que cada um faz e qual que é a função de cada uma dessas pessoas, e isso precisa estar claro, estar claro. E quanto mais clareza, quanto mais estiver evidenciado isso aos colaboradores, não, aqui até aqui eu vou, a partir daquilo lá não é comigo. E o outro, né, o coleguinho, o irmão, a família em si, ele tem que estar pronto para dizer não é comigo. Ah, mas sempre você resolveu. Tá, eu sempre resolvi até tal dia, tal horário. Depois disso, Sim. não é mais comigo. A partir desse dia, eu entrei no PDI com o Cleiton, eu fui lá, busquei ajuda com o Cleiton, não é mais comigo. Então, precisa estar claro isso, tá? Precisa estar claro em relação a isso, os papéis de cada um dos diretores ali dentro. Então, empresa familiar, a maioria das empresas que eu atendo, tanto em Cascavel, região, Janeira, Assis Chateaubriand, Toledo, todas as empresas que eu atendi, a grande maioria delas são empresas familiares, e isso é tão comum que vocês não têm noção. Antes de vir para esse podcast, por exemplo, estava fazendo uma prospecção, né, conversando com um diretor que é uma empresa familiar. Aqui sempre foi assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Aqui sempre foi assim, não vai ser diferente. Tá bom, tá tudo certo, continue assim. Quanto você fatura hoje? Você sabia que você poderia faturar 3, 4, 5, 10 vezes a mais? É. Aí quando você começa a mexer com o financeiro, daí a pessoa, opa, pera lá,
Dá para faturar mais? Claro que dá, meu querido. Só que você tem que mudar algumas coisinhas aqui. Então, falando um pouco, Cleiton, até para a gente finalizar aqui o nosso podcast, que já deu 1 hora e pouquinho, imagino que você tenha Uau. outros compromissos. A gente para pensar em certos benefícios que a sua mentoria pode trazer para as empresas. Fora as que você já falou aqui, durante o episódio, quais benefícios, Cleiton, que uma mentoria em lideranças, principalmente a mentoria do Cleiton, pode trazer para a Uhum. empresa? E vamos pegar essa empresa familiar. Eu tenho uma empresa familiar. O que a consultoria do Cleiton pode fazer por mim? Eu busco sempre ajudar os meus mentorados, os meus alunos, no seu autoconhecimento, se conhecerem melhor. Eu sei que, infelizmente, romantizaram, né? Trouxeram um romance para o autoconhecimento. Como é que é? Você pode ser uma pessoa brilhante, uma pessoa extraordinária. Eu digo diferente. Eu posso falar palavrão aqui, gente? Opa! Tem dia que você vai ter um dia de merda, tá? Tem dia que você vai errar com seus colaboradores. Sim. Tem dias que você vai ter que pegar na mão, vai ter que ensinar os seus colaboradores. Tem dias que você vai ter que vontade de desistir, mandar tudo para o espaço, mas tem muitos dias que você vai celebrar. Então, quando o aluno ele vem para um processo de mentoria comigo, eu busco ajudá-lo, entregando ferramentas, mecanismos para que ele possa sim se conhecer, como é que ele pode ressignificar os dias de merda, de desafios dele, e, ao mesmo tempo, como é que eu posso entregar as melhores ferramentas para que ele possa fazer uma boa gestão pessoal e gestão das pessoas que estão junto com ele. E, literalmente, eu pego na mão do meu aluno para poder ensiná-lo como é que você se autogerencia e gerencia também as pessoas que estão à sua volta, com ferramentas práticas do dia a dia. Cases de sucesso, coisas que você pode aplicar e hoje mesmo começar a ter resultados. Que forma que você pode trabalhar os seus pecados capitais, digamos assim, para que você possa utilizá-los da melhor forma possível para fazer uma boa gestão do tempo, um gerenciamento de pessoas, para você se autogerenciar, para você se relacionar, para você se comunicar, para você... Como é que você faz isso? Então, dentro do programa de mentorias, quando eu aplico com os meus alunos, é de fato ajudando ele a sair desse estado para poder ter um estado melhor, para ter resultados melhores. E, principalmente, ajudar muitas vezes esse gestor a criar hábitos, como, por exemplo, de celebrar a cada conquista. Eu sempre deixo claro, né? Não é sobre chegar ao grande faturamento, não é sobre o crescimento lá na frente, exponencial, ter aquele resultado. Não, gente, é o que você precisou fazer dia após dia, ouvindo esse podcast, estando numa aula com o Cleiton, estando... O que você precisou fazer todo santo dia, aquele tijolinho, para você construir toda aquela casa, toda aquela moldura, toda aquela estrutura. A gente tem o costume de olhar o uau, né, a obra final. Mas o que você precisou, gente? Quantos dedos você machucou? Quantas dores você precisou enfrentar? Quantos estudos você precisou fazer? Quanta ajuda você precisou buscar? É isso que o Cleiton faz dentro dos programas de mentorias, é isso que o Cleiton faz dentro dos processos de treinamentos, através das vivências. É o básico, é você buscar exatamente aquilo que você precisa desenvolver em você e potencializar em você. Simples assim. O que você já tem de bom, vamos potencializar. O que você tem de ruim, o que dá para ser mexido? Dá para mexer? Dá para trabalhar? Dá para usar uma dessas ferramentas? Se não dá, cara, joga fora, mas alguma coisa você vai utilizar aqui dentro. Seja uma palavra, você vai utilizar aqui dentro. Então é por esse motivo que dá muito certo dentro dos meus programas de mentoria, porque tem essa simplicidade, essa aproximação e coisas que ele pode aplicar no dia a dia para que ele possa ter os seus resultados. Inclusive, criar o hábito de usar um CRM. Exato. Aquilo que não é dito, que não é acompanhado, eu não consigo ver sucesso, não consigo ver produção. Então, o CRM ele vai sim ser uma ferramenta. E eu te ajudo a criar o hábito de utilizar essa ferramenta e tantas outras para a sua performance e para a entrega de grandes resultados. Basicamente é isso. Show de bola. Nossa, melhor que isso? Não tem? Não, que legal, legal. É isso aí mesmo, Cleiton. E olha, essa conversa aqui, essa 1 hora de conversa que a gente teve aqui, a gente pôde Passou aprender. voando, né?
Passou Passou voando voando. e a gente aprendeu muito aqui com você também, né? Então, Que bom. além de a gente poder levar esse conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente aprende com você. Então, foi muito boa essa Claro. conversa. Quero agradecer aí a tua participação, né? De ficar todo esse tempo aí com a gente e passar todo esse conhecimento que foi maravilhoso aí. Olha só, William e Matheus, se vocês saem daqui hoje com uma palavra, um sentimento, um olhar diferente, pode ter certeza que eu cumpri com o meu propósito. E esse é meu propósito, colocar movimento nas pessoas, tá? Despertar o que tem de melhor nelas. E se eu pude contribuir com isso, fico muito feliz. Eu estive aqui também de propósito, tá? E sempre falo para os meus alunos e falo para vocês: voem, mamangavos, voem! Maravilha. Cleiton, também quero agradecer a sua participação, lembrando ao pessoal que todas as redes sociais do Cleiton, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, estou espiando ali na câmera dele, ali, ó, no cantinho, @Cleiton Oficial. E do lado direito tem um número também de WhatsApp já ali. Porém, na descrição do vídeo e do episódio, caso você esteja acompanhando a gente pelo Spotify, vai estar ali também. Cleiton, muito obrigado pela sua participação. Com certeza, nós queremos que você participe outras vezes. E eu te agradeço de verdade, cara. Eu já acompanhava os seus materiais lá no Instagram. Eu já tinha noção que isso seria muito rico, mas a gente nunca espera que vai ser tão rico assim, né? Ah, que legal, que legal. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Me convidem, quero vir aqui falar de gente, quero falar de pessoas, quero falar de resultados. Estou aqui à disposição. Gratidão imensa por essa oportunidade. Vocês são muito fera naquilo que vocês fazem e vocês têm um dos valores que a minha empresa tem, que é a simplicidade, a praticidade do negócio que traz resultados. Então, gratidão imensa, tá bom? Sucesso a todos nós. Beleza. Maravilha. E você que está acompanhando, muito obrigado e até o próximo VendoCast.